Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção. Quero agradecer a participação de vocês, que foi muito legal no nosso primeiro podcast sobre acessibilidade. E agora, no segundo, nós vamos falar sobre crédito, né? Crédito imobiliário, você que está pensando em construir, fazer seu projeto aí. Então, eu convidei hoje 2 profissionais legais para falar sobre o assunto. A Mariana Sintra, que é arquiteta e também corretora de imóveis, e o Ítalo Mazzucato, que é arquiteto urbanista. E também corretor de imóveis. E também corretor de imóveis. Legal. Por favor, se apresentem, sejam bem-vindos aí para o nosso podcast da construção. Que esse bate-papo a gente quer levar sempre informação, né, para o público, e crédito, né, no dia de hoje é muito importante a gente conversar. Por Legal. favor. Obrigada pelo convite, Cláudio. É um assunto que a gente conversa todo santo dia, né, a nossa vivência, e é um assunto muito pouco conhecido pelo público, né, o Ítalo até pode falar muito sobre isso, que ele está antes do projeto, ele trabalha ali com muita parte de loteamento, então muita gente consegue comprar o terreno parcelado, então o crédito já começa na compra do terreno, depois passa por projeto, construtor e tudo mais. E aí a gente está aqui justamente para trocar, né, porque a gente tem toda a experiência do Cláudio, do Ítalo e a minha experiência aí que a gente consegue juntar todas as partes dos recursos, a entrada que o cliente tem, uma permuta que ele tem para colocar, qual a melhor situação e todas as linhas de créditos que tem no mercado, né? E mostrar para o cliente qual a melhor opção. É isso mesmo. Ítalo. Eu acho que eu primeiro agradecer também, né, o BPC e o Bate-Papo da Construção, iniciativa excelente que a gente tem em Franca agora. Vai ser muito bom, com certeza, para o setor profissional aí, principalmente para os nossos clientes, para o consumidor final que acompanhar esses bate-papos aí vai adquirir muito conhecimento no ramo da construção e para fazer suas próprias empreitadas aí para frente. Mas, bom, igual a Mariana falou, né, eu acho que existem diversas opções hoje em dia no mercado para serem feitas no sentido de crédito, no sentido de conseguir recursos para bancar sua obra, para bancar o seu projeto, o seu sonho, né, como a gente costuma dizer. E é muito vago hoje em dia no meio da população, é muito vago no afegão médio, né, esse conhecimento do que fazer, né, as possibilidades que existem para a gente escolher e trilhar um caminho ali concreto, consciente, e optar pela melhor opção de obtenção de recurso financeiro para a gente conseguir realizar o objetivo de construir. E aí esse cliente ele começa no nosso escritório, né? Enquanto arquiteto, ele vai ali, a gente está trabalhando com sonho, né? E ele precisa realizar. É que a gente estava comentando também, né? Fica ali o projeto, e aí agora como eu vou realizar? Né, Mazinha? Sim. E aí o arquiteto também tem que ter esse conhecimento, né, de explicar para o cliente, identificar qual linha de crédito, né, que vai caber no bolso dele, né, para que se torne realidade aquele processo que ele entrou, né, e o arquiteto está junto, ele quer que realize, quer que apresente a obra dele, que aconteça, né? Sim. Acho que hoje em dia a principal questão para o cliente final é ele saber que ele não precisa ter, por exemplo, R$500 mil na conta dele para poder comprar um terreno, fazer um projeto e conseguir a casa ali personalizada do jeito que ele quer e construir realmente o sonho dele, né? Então, eu sempre parti muito desse ponto, até por isso que eu agreguei o Cresce, né, que é a parte de corretagem imobiliária, justamente para conseguir ter esse entendimento maior, como que eu vou conseguir fazer a construção do meu cliente sem ele ter 500 mil na conta, para comprar um terreno ali às vezes 180, 200 mil e gastar mais 300 mil na construção. E a realidade hoje não é essa, gente. Hoje, uma pessoa com 50 mil reais que ela tem de entrada, ela consegue adquirir um terreno e ela consegue adquirir a construção. Juntando aí só para esse entendimento,
O que acontecia muito lá dentro do meu escritório, e provavelmente acontece no escritório de vocês também, é que às vezes o cliente ele queria, na cabeça dele, antecipar o projeto, que é o sonho. Falou, deixa eu ir lá, deixa eu já contratar arquiteto, deixa eu começar meu projeto, mas ele não tinha ali o montante do recurso para conseguir executar a obra. E aí, por falta de conhecimento também, porque a faculdade de arquitetura ela não ensina isso, né? Isso já vai até para uma parte de economia, de conhecimentos de cada banco tem um recurso diferente. E aí, através disso, com a parte de corretagem imobiliária, lá dentro do nosso escritório, né, a gente agregou esse conhecimento. Então, hoje você consegue adquirir linhas através de consórcio, hoje você consegue financiar só a construção, hoje você consegue financiar uma reforma e ampliação, e um dos produtos que não é tão se falado no mercado por falta de conhecimento, porque é sim um processo burocrático quando você não contrata um profissional que tem esse entendimento, né? Que é a aquisição de terreno e construção, que a gente estava até conversando agora há pouco. A pessoa não tem terreno, ela não tem nada. Não tem terreno, não tem nada. Ela tem a vontade de ter a casa própria. Aí o arquiteto vai auxiliar ele para encontrar o terreno, né, ideal, porque aí tem alguns aspectos aí, né, Ítalo? Principalmente de topografia, né? E muitas vezes a pessoa ignora isso e é um custo alto para a construção. Hoje, a gente falar de muro de arrimo, né? Aterro, impermeabilização, sim, isso encarece a obra. E isso vai aparecer lá no planejamento que você vai fazer, tanto de tempo de obra e quanto os recursos. Exato. O que o Cláudio está mencionando é super interessante, até para quem às vezes não vai começar projeto e obra ainda, mas está pensando em comprar o terreno, procurar uma consultoria de um arquiteto na hora de comprar o terreno, né? Porque ele vai conseguir abrir os seus olhos para muita coisa, estudo de vizinhança, essa questão de arrimo, aterro, a posição do sol, se você vai querer uma casa com piscina, será que realmente aquele terreno é o adequado? Ou será que às vezes tem um prédio do lado, tem uma edificação que faz sombra exatamente na posição principal ali, vai pegar só o sol pela manhã, e normalmente quem tem uma piscina em casa quer tomar sol durante a tarde, né? Almoçar, encontrar os amigos e tudo mais. E foi um serviço também que eu ainda faço hoje em dia, mas também já fiz muito antes dessa parte de corretagem, que era prestar essa consultoria pro cliente. E ele fica super satisfeito. E além dessas questões arquitetônicas, é toda a parte de valorização, né? Como a gente está no meio, a gente entende ali o que você está comprando num loteamento novo, ok, legal, mas fique ciente que se você fizer uma obra ali, você vai bater martelo na sua cabeça aí durante uns 10 anos ainda, porque vai ser obra em todo o loteamento durante um bom tempo. Aí, às vezes, aquele loteamento. Até a formação, exato. Às vezes o cliente tem uma criança pequena, que isso já vai acabar interferindo na rotina. Até pensar nessas mínimas situações para conseguir auxiliar o cliente ele chegar realmente na melhor escolha possível para dentro da realidade dele, né? Dentro da realidade dele de vivência e o dia a dia. Acho que a principal questão, né? Se a criança, a distância que tem do bairro até a escola, padaria, supermercado. Então é muita coisa. Eu já vi muita gente falar, nossa, adquiri um terreno. Pergunta onde é o bairro, não sabe nem onde é o bairro. Só sabia que cabia dentro do bolso dela a parcela. Você já deve ter escutado muito isso, né, Ítalo? Que você trabalha aí com os lançamentos de loteamento. Então, quando você procura um profissional para orientar, a assertividade vai ser muito maior. Então, é o que eu sempre brinco. O imóvel é o maior investimento, normalmente, que o ser humano vai poder fazer, né? É a casa ali. E é um investimento que você não faz ele todo ano, não é uma blusinha que você não gostou, depois você troca, furou, isso e aquilo. Então, realmente, tem que ter essa sensibilidade na hora da escolha, né? É isso que você falou, né? Da durabilidade do imóvel, ele também pesa, vamos dizer assim, na qualidade da construção. Não é uma coisa que você constrói todo ano, que você muda, né? Então, você tem que construir com qualidade, né? E o arquiteto vai ajudar ele também nesse sentido, tanto na parte de segurança, né, fazer um projeto legal, projeto estrutural, hidráulico, elétrico, os acabamentos, piso, você não troca todo ano, você tem que escolher um bom piso, um bom revestimento, né,
E então a importância do arquiteto, porque é o investimento dele, ele vai pagar não sei quanto tempo isso, né? Então não dá para ele ficar brincando de construir, né? Construção é coisa séria para pessoas sérias, né? Que é fazer um produto legal. Então por isso a importância do arquiteto, desde a escolha do terreno, que a pessoa pensa, nossa, que absurdo, para que o arquiteto aqui escolheu o terreno? Mas é isso, né? Declividade, se vai aterro, posição solar, onde vai estar a área de lazer. Então, tudo isso agrega, né, e valoriza o imóvel. Então, aquilo que ele investiu no arquiteto, né, vai sumir ali, né, no valor total. Totalmente. E a principal questão é... A gente está falando desse produto macro, mas nada mais é do que a vivência diária de todo mundo, todo santo dia. Então, você toma café na sua cozinha todo santo dia, você vai dormir no seu quarto todo santo dia. Se você tiver a piscina, você vai usar ela constantemente. Se você não planejar isso... Se você pôs a piscina num lugar... É o que eu sempre comento. O saco de cimento, ele é gasto da mesma forma. Se você colocar ele mal colocado ou bem colocado. O prestador de serviço ali, o pedreiro, ele vai assentar um tijolo bem colocado ou mal colocado ali no planejamento do projeto da mesma forma. Agora, esse trabalho anterior é o arquiteto que faz. Então, é ele que vai te auxiliar a entender quais as necessidades do cliente, né? E aí, através dessa conexão entre o arquiteto e o cliente, conseguir chegar e falar, nossa, cheguei no final do dia, eu tenho meu cantinho de leitura lá, tranquilo. Eu tenho uma cliente que eu vou lembrando de coisas de clientes, né? A gente vai contando aqui. Ela comenta, Mariana, eu quero chegar à tarde e eu quero que meu marido fique com meus filhos o mais distante de mim possível para eu conseguir ler uma horinha, porque o restante do dia todo eu fico em função deles. Então, eu preciso dessa uma horinha para eu me recuperar e tudo mais. Então, isso daí é uma coisa que um cliente compartilha conosco e só o projeto que a gente vai conseguir olhar a planta dele, olhar o programa de necessidades, escolher o terreno, porque imagina se ela escolhe um terreno do lado de uma madeireira, por exemplo, ou faz fundo com uma madeireira, ou faz... tem diversas situações, né? Então, é esse entendimento de falar, cliente, o que você quer viver? Qual que é a sua tranquilidade? O que são as prioridades, né? Não, minha prioridade é o meu quarto, eu ter um home office que eu passo ali 16 horas do dia e não vou ficar cansativo. E aí, depois a gente traz isso para projeto, né? Isso. É importante o Ítalo, que trabalha também com loteamento, o termo, né, misto, residencial, industrial. Fala um pouquinho para a gente explicar a importância, né, quando você escolhe no loteamento misto, só residencial para o cliente. A questão é a seguinte, né, nós estamos chegando à conclusão aqui que a contratação do profissional de arquitetura é extremamente essencial. Não só para a escolha da parte construtiva, né, os parâmetros que você vai utilizar dentro da obra, mas também como as opções de investimento que você está fazendo, toda essa assessoria que tem que vir, né, de um profissional, o arquiteto vai ser capaz de te dar. Inclusive, onde nós vamos chegar, que é nas opções, né, de obtenção de recursos para construir. Isso. Tanto seja financiamento, seja consórcio, como a Mariana falou. E a questão do loteamento, né, hoje em dia a gente separa os imóveis, na verdade não nós, né, a lei do município, cada município tem a sua, cada um tem o seu plano diretor, tem municípios que não tem, mas os municípios são separados em comercial, né, alguns usos, comercial, industrial, às vezes patrimonial, misto e residencial. O bairro de uso misto, né, antigamente ele era o padrão a ser feito, né, era o bairro como saía, todo mundo era misto, qualquer lugar podia, até que viu-se que precisava ter uma questão setorial dentro das cidades, né, nos estudos das cidades, e foi se setorizando. Um ótimo exemplo que a gente tem em Brasília, que foi construída já com todo aquele planejamento setorial e etc. Essa regra veio para cidades menores, e a opção dos empreendedores
para lotes de uso e exclusividade residencial, de uso residencial só para aquilo, né? Começou a ser difundido e começou a existir cada vez mais, porque entenderam que um lugar que é residencial não gera esses problemas que a Mariana falou, do problema de você ter um lote atrás da madeireira, de você ter indústrias em volta, você ter um misto. Isso, você ter um comércio, às vezes, muito incisivo ali no bairro, que tumultua, que suja, que bagunça, né? E hoje em dia aqui, por exemplo, a nossa cidade é muito difundida os empreendimentos que são de exclusividade residencial. Esses empreendimentos é o que as financiadoras gostam, né? Quando a gente fala de residencial, a gente está falando de consumidor final. E quando a gente fala de consumidor final, é CPF. E hoje em dia as financiadoras dão valor a essa questão do CPF, né? Que é a questão do nome, a questão do score da pessoa. Conta para a pessoa financiar. O financiamento industrial, né? Não só o financiamento, né? As formas de obtenção de recursos para industrial, comercial e misto, tem as vantagens de, às vezes, ser CNPJ, né? E num CNPJ é mais fácil, às vezes, você comprovar uma renda, você fazer alguma coisa por conta do questão da entrada, né? Os aportes financeiros que você já tem, às vezes são maiores, então isso facilita. Agora, o que realmente as financiadoras, as consorciadoras, todas as pessoas que dão crédito hoje em dia gostam de ter um CPF linkado com aquilo ali, porque eles sabem quem que pode cobrar, eles sabem quem que é a pessoa que deve, né? Então, para você que pensa em fazer uma construção para moradia, é muito interessante você pensar em fazer sim no seu CPF, num lote residencial, porque existe uma grande possibilidade de dar certo e você conseguir um bom negócio no mercado. A Mariana vai falar melhor disso, mas pensando nessa mesma linha, nesse assunto, hoje em dia a gente vive um momento político interessante, né? Talvez um pouco diferente do que a gente viveu nos últimos 10 anos, né? E fica sempre uma briga, né? O lado de cá gera mais crédito, o lado de lá joga mais crédito em outra área e tal, etc. O ponto é que no momento de indecisão e bagunça política, vamos dizer assim, o imóvel é um excelente investimento a partir do ponto que você pensa que ele é sólido. Como também já foi falado aqui, o imóvel ele é um ativo que não se deteriora, ele é um ativo fixo, ele é um ativo concreto, a não ser que tenha terremoto, que a gente nunca teve aqui, o imóvel ele sempre vai estar ali, né? Ele pode não valorizar, mas ele nunca perde valor também. E aí a pergunta para Mariana hoje em dia é a seguinte, antes da gente falar das opções. Virou ano, governo novo, melhorou ou piorou para conseguir crédito para construção? Bom, a gente está no começo do ano, né? Não passou nem a primeira quinzena ainda. Não passou o carnaval para começar o ano. Ainda, né? Não, mas já teve algumas alterações na lei, sim. O governo atual, ele é muito conhecido em impulsionar principalmente o Minha Casa Minha Vida, né? E o Casa Verde Amarela praticamente é quase que o mesmo programa, mas são de nomes diferentes. Dentro do Minha Casa Minha Vida teve uma melhora dentro de Franca. Franca aumentou o teto aí para 264 mil, que é ótimo, porém, pelo fato que a gente vivenciou uma pandemia que teve um aumento muito grande de preços de materiais e, consequentemente, também aí uma questão regional nossa, a gente teve um período aí em torno de uns 4 anos sem novos lançamentos de loteamento, o valor da nossa terra subiu muito. Então, hoje a gente está vivendo o quê? Uma terra cara, um terreno caro em Franca. Se eu não me engano, é a segunda cidade do estado de São Paulo com o preço mais caro. E a gente tem um aumento dos materiais aí que foi bem significante. Então, esses 264, ele é um preço para conseguir realmente ser trabalhável. E os 264 é além da entrada ou é o teto do valor do imóvel? É o teto do valor do imóvel. Então, aí, normalmente, a pessoa vai conseguir comprar um apartamento, ela vai conseguir comprar uma casa de meio terreno, algo nesse sentido. E teve uma modificação também na parte de aquisição de terreno e construção, que antes a Caixa pagava 100% do terreno.
Então, vamos supor que o Ítalo vai comprar um terreno do Cláudio e vai construir ali. Aí, a gente faz um contrato e coloca, ó, o valor do terreno do Cláudio custa R$200 mil. Aí a Caixa aprova o financiamento no nome do Ítalo, a Caixa vem e pagava os R$200 mil direto na conta do Cláudio. Hoje, a alteração que teve, a Caixa está pagando 80%, então 20% o Ítalo tem que ter em mãos de recurso. Entendi. Entendeu? E qual que é a média hoje em dia falando em financiamento, Caixa, nessa modalidade que você está exemplificando? Qual que é a taxa percentual aproximada de aprovação desse tipo de crédito? Na verdade, o crédito ele é muito mais vinculado quanto à comprovação de renda do cliente do que se aprova ou não. Se o cliente ele tem uma renda comprovada, se ele realmente está ali no mercado exercendo o trabalho dele e tem tudo certinho, vamos dizer, ele vai conseguir crédito com certeza absoluta. A questão é que tem muita gente que trabalha dentro de um mercado informal, né? Que às vezes tem uma renda que conseguiria pagar aquele valor de parcela, e aí ele não consegue comprovar isso. Aí realmente a Caixa não aprova, mas se tiver tudo dentro das leis, olerite ou pelo imposto de renda, você vai conseguir aprovar tendo o nome limpo, tudo certinho, aprova 100%. Agora eu acho interessante quando você falou sobre consórcio, né? A gente vê muito carro, moto, né? Mas para imóveis, a casa, não. Porque demora muito tempo, por isso que a pessoa não vai para essa linha de consórcio. Na verdade, o consórcio assim, eu vejo até pelo mundo, o mundo está muito imediatista, né? E o consórcio, ele depende da contemplação. Então, a pessoa, por mais que ela fala, por exemplo, eu fiz uma carta de crédito de 200 mil e o lance está lá 35 mil, às vezes pode vir uma outra pessoa que está no mesmo grupo e também ter o mesmo intuito que ela. Fala, não, esse mês eu quero contemplar minha carta. E aí ele vai lá e aporta 50 mil. Então, o que acontece é que o cliente sempre, o financiamento ele é certeiro. O consórcio, você tem que contar com todas essas situações de lance embutido, de quanto ele vai conseguir dar de entrada ali, dar de entrada não, né, o valor que realmente tem o lance livre do consórcio, né, e aí através disso que ele vai conseguir realmente ter o crédito. Então o cliente ele não tem, eu quero começar minha obra em outubro. Quando você tem uma carta de crédito que não é uma carta de crédito contemplada, ele não consegue ter isso tão certeiro, né? O financiamento não, o financiamento você consegue. Mas eu acho que a principal questão que eu vejo muitos clientes que sentam lá na mesa do escritório é o quê? Ele fala, nossa, mas eu vou pagar 3 casas até o final. Mas é 360 meses. Uma questão até muito polêmica, mas eu vou comentar aqui. 2015, 2016, teve muitos clientes que sentavam na mesa e falavam, porque o Primo Rico, porque a Natália Arcuri... Ele falou que não compensa. que são isso daí youtubers, né, que tipo assim... nada contra, pelo contrário, acompanho, são inteligentíssimos, porém eles pregavam muito isso. E se você olha de uma forma superficial e não entende o mercado, você fala, nossa, ele tem razão. Ele tem razão no tanto que agora ele não compra um imóvel por mês. Mas a questão o que acontece? O mercado de investimentos, ele é cíclico, né? E um dos dos tipos de investimentos mais sólidos, igual o Ítalo falou, sempre foi o imóvel. Sempre foi o imóvel. E sempre vai continuar sendo pelo menos durante o tempo que nós aqui estivermos vivos, vai ser pelo déficit que tem habitacional. Então, isso é uma coisa até do ser humano. O ser humano, a primeira necessidade básica dele é o abrigo, não é nem alimentação. Então, a gente está falando da primeira necessidade do ser humano. Realmente o imóvel é o melhor investimento que tem aí, se você conseguir ter esse conhecimento, esse estudo e ter uma assertividade melhor. O que o Ítalo perguntou, o que acontece? Hoje você paga uma taxa de juros aí em torno de 10% ao ano, tá? Mais ou menos a taxa de financiamento.
Se você tem um dinheiro aplicado, ele rende 13% ao ano. Ou seja, é melhor você financiar a sua casa, que é o que muitas vezes a pessoa fala, não, financiar, eu vou pagar 3 casas. Se você tiver aquele dinheiro aplicado, no momento atual, compensa você deixar o dinheiro aplicado e ir pagando com a rentabilidade. Então, compensa sim, tanto que eu tenho clientes que constroem para vender, constrói para morar através de dinheiro de financiamento. E um outro ponto importante é o que acontece no financiamento. Por exemplo, hoje a Caixa é um banco, eles estimulam muito a parte habitacional. O dinheiro do Minha Casa Minha Vida, ele é de fundo de FGTS. Então, é um fundo que é um dinheiro feito para a população usar. É um financiamento feito para a população usar. E muitas vezes o cliente ele fica com a cabeça ali e fala, não, mas é que o banco vai ganhar muito dinheiro, é que isso e aquilo. Fala, não, gente, é simplesmente um dinheiro de FGTS que todas as empresas pagam de todos os funcionários e vai para um fundo isso. E esse fundo a Caixa empresta para a parte de habitação, uma parte desse investimento. Então, resumindo o todo, uma pessoa quando vai adquirir um imóvel, normalmente a primeira, vamos dizer, a primeira forma mais vantajosa para ela conseguir adquirir um imóvel é através de leilões. Aí, por que os leilões são tão bons assim para adquirir um imóvel? Nada mais que os clientes que compraram através dessa parte de financiamento, que não conseguiu ali arcar com os custos de parcelas, mas às vezes, por exemplo, ele adquiriu um imóvel de 500 mil, já pagou 300, a Caixa só quer mais os 200, ela não quer saber dos 300 que já foram pagos. Legal. Isso já está na conta dela. Então, ela vai queimar aquele imóvel que vale ali os seus 500 mil por 200. Certo. A segunda melhor forma de se adquirir um imóvel hoje é construindo. É indo atrás de um terreno, atrás de um arquiteto e atrás de uma construtora para conseguir. Por quê? Quando você constrói, você consegue pegar normalmente toda a valorização da região, porque normalmente você vai comprar um terreno num lugar que tem menos habitação ali, né? E você consegue tirar o lucro, vamos dizer, da construtora, da incorporadora, que ela ganha em cima da construção quando ela vende um imóvel pronto, né? Fora todos os outros benefícios de fazer a casa personalizada, escolher exatamente o local onde ela quer e todos esses outros itens. Muito interessante o que você falou. Tomar uma aguinha agora, que né? não para. Vai secar na garganta, né? Legal isso aí que ela comentou, que é a primeira vez que acontece na nossa geração, né? De o financiamento tem os juros mais baratos do que o que rende no investimento simples de renda fixa hoje em dia. Sim. Então, o financiamento é um negócio... Não, um negócio que está compensando demais. Até pouco tempo atrás, era a morte você ter que financiar alguma coisa, tanto a obra, né, quanto a própria construção pronta, se você fosse comprar uma casa ou um carro. Mas só interessante que tem que olhar o todo, né? Tem que olhar o indexador, tem uma série de coisas, mas acho que a principal questão, que é a linha de raciocínio do banco também, porque eu brinco, a banca nunca perde, né? Então, você tem que entender qual que é o outro lado. A questão é, quando ele tira ali 100 mil reais do caixa do banco para investir num carro, financiar um carro, o carro ele já vai gastar pneu, ele vai ter que dar manutenção e tudo mais. E dificilmente um imóvel não vai valorizar. Entendeu? Então a principal questão é essa. Todos os outros tipos de financiamento, eu vou comprar um microfone desse aqui para eu conseguir trabalhar. Eu vou usar ele, eu vou gastar ele, então provavelmente ele não vai valorizar. E o imóvel não. O banco pode ir lá financiar o imóvel, esse imóvel vai valorizar e mesmo assim, se o cliente do banco não pagar o financiamento, ele está ganhando dinheiro ainda, porque vai continuar valorizando. Exatamente. Muito bom, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu aí passar um pouquinho, né, para o pessoal entender as linhas de crédito. Isso é muito importante. Essa é a função do bate-papo da construção. Lógico que a gente vai abrir outros temas, né, para a gente explicar melhor, né, e as pessoas podem estar participando, colocando temas que gostariam, né, de saber, porque a gente, enquanto arquitetos, né, a gente tem que participar do mercado como um todo, né. Então, vocês terem optado, né, por ser arquitetos e corretores, isso é muito importante. Só vem a somar, né?
Então, e o cliente é aquela coisa mais preciosa que nós temos, né? Então, nós temos que dar atenção para ele desde o projeto até o financiamento, porque nós queremos a casa pronta, dele morando, porque não adianta, né? Projeto, papel ali, né? A gente quer que o cliente fique na casa, que curta a casa, curta a família e tudo mais. Então, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês. Continua aberto aqui o bate-papo para vocês voltarem aqui com outros temas que eu sei. Ítalo, você fica à vontade, loteamento, urbanismo. Vou estar aqui de novo. A Mariana também, parte de decoração, dicas, né? Até na parte digital. Eu aprendi muito com vocês e aprendo com vocês, né? Vocês que... Não, Cláudio, ó, o momento é digital. A gente tem que falar com o nosso cliente, né? Na plataforma digital. E o estúdio aqui da RS-TV abriu as portas, né? Então, nós estamos aí no segundo e posso dizer com sucesso, né? Porque... graças a vocês que participam com nós, né? E estamos abertos aí para receber mais sugestões para a gente poder fazer os outros, né? Convido vocês para o terceiro podcast, que vai acontecer logo mais. A gente vai estar lançando, marcando a data certinho para vocês. Nos acompanham nas redes sociais, Bate-Papo da Construção, e no Instagram também, da Mariana e do Ítalo. Vocês podem estar agradecendo, falando aí pro pessoal onde encontrar vocês. Bom, gostaria de agradecer aí pelo convite, para não estender muito. É um tema muito amplo, né? E existe uma série de outros... tem que sentar mesmo e explicar para o cliente, né? O meu escritório é o Grupo Na Medida. A gente trabalha com arquitetura, obras e imóveis. Então, a gente tem profissionais lá dentro para todas essas áreas especializadas, e a gente está lá justamente para isso, para escutar o cliente e tentar achar o melhor caminho para eles. As nossas redes sociais, a minha é Mazinha Sintra, @Mazinha Sintra, e Na Medida Construtora. Muito obrigado pelo convite, foi excelente esse papo com vocês, sempre é bom, né? Sempre é um prazer com vocês dois. Eu sou, o meu Instagram é @ItaloMazzucato, e a minha empresa é a Smart, né? Smart G, que hoje em dia a gente é só Smart G Urbanismo, onde a gente trabalha com empreendimentos imobiliários e loteamentos, e prediagem e incorporação para investidor, né? Como eu sou corretor também, igual a Mariana, a gente tem algumas oportunidades também dentro do nosso escritório. Mas a questão do predial hoje em dia é com essa moça e com esse rapaz aqui. Nós juntamos forças aí. Juntamos forças, a gente vai longe. E para atender vocês, né, cliente final, agradeço a participação, né, no Bate-Papo da Construção, e aguardo vocês no terceiro Bate-Papo da Construção. Obrigado.